Estamos prontos, vamos continuar então com a nossa jornada, essa bela jornada de encontro aqui do Fórum do Campo Lacaniano, região dos Lagos, com os colegas de Juiz de Fora, que a gente faz ultimamente, né, aí uma dobradinha linda, uma proposta, uma criatividade, né, da Vera, poética, que vai tá dando certo. Então, agora vamos ouvir, né, a conferência que a querida Maria Helena Martinho, do Fórum Rio, preparou para nós, que é o gozo fálico, certo? Então, vamos ouvir com atenção, vamos preparando assim, as nossas questões para ir logo ao ponto. Obrigada, gente. A palavra com você e dando as boas-vindas e agradecendo sua presença aqui. Maria Eu também Helena. queria agradecer a Leila, o convite da Leila e da Sandra. É muito bom estar aqui com vocês, vendo um monte de carinhas conhecidas e amigas, né? Tanto na tela quanto, né, Agnes? Tanto na tela quanto presencial. E teremos o prazer de recebê-la em Juiz de Fora. Né, Agnes? Que também fiquei muito honrada com o convite de Juiz de Fora. Em breve estarei aí. Bom, eu pensei alguns pontos que eu acho importantes para a gente ter uma ideia superficial do que seria o gozo fálico, né? Porque é um conceito, acho que, extremamente difícil, que a gente leva anos para chegar perto dele, pelo menos para mim foi assim. Levei muitos e muitos anos para chegar assim na borda, né, da importância desse conceito, tanto na obra de Freud quanto de Lacan. E o que eu trouxe aqui para vocês são, sim, algumas pinçadas na obra de Freud e de Lacan para que a gente possa se sentir instigado, né, a aprofundar o estudo e debruçar sobre esse conceito tão importante, né, para a gente que é psicanalista. Bom, então, na obra de Freud, eu vou partir do texto A Organização Genital Infantil, né, uma interpolação à teoria da sexualidade, que é um texto de 1923, que eu acho que é um texto super importante para a gente poder entender a questão do falo, né? E aonde Freud, inclusive, vai introduzir o primado do falo. Em seguida, eu vou trazer um texto que é bem difícil de Lacan, mas a gente vai se esforçar aqui um pouco para chegar perto dele, né, que é Radiofonia, final da obra, 1970, onde está lá publicado meus outros escritos, né, que eu sugiro que vocês leiam, comecem a estudar, a se debruçar mais profundamente sobre ele, porque a gente lê, né, muitas vezes o mesmo texto, já li 1000 vezes esse texto e ainda tem dúvida. E aqui eu acho esse texto importante porque Lacan vai apontar como a castração simbólica vai operar no corpo, né, e como ela vai estar articulada com o significante e com o gozo fálico. É isso, é essa a ousadia que eu tenho de tentar mostrar isso para vocês nesse texto. Depois, uma outra questão importante para a gente tentar localizar o gozo fálico seria a partir das fórmulas quânticas da sexuação, né? Que eu também vou só tentar localizar onde está o gozo fálico nas fórmulas, que a gente não vai ter tempo de estudar as fórmulas todas aqui, mas ali eu acho que é importante, vocês sabem que Lacan vai trabalhar as fórmulas quânticas no seminário 20, em televisão e em radiofonia, né? E no Atum Dito, né? Radiofonia é o texto que eu vou trabalhar anteriormente. Então, acho que também é importante consultar tanto o seminário 20 quanto o Atum Dito e televisão, né? Para a gente se aproximar um pouco das fórmulas quânticas e o gozo fálico nas fórmulas. E, para concluir, eu estou dizendo que são pensamentos, né? São pensamentos para a gente ter assim, uma visão geral, um panorama geral para depois a gente ir estudar. É só para instigar mesmo, vocês localizarem e depois irem estudar. E, para concluir, né, eu vou trazer o gozo fálico no nó borromiano, né? No nó borromiano, para vocês localizarem onde fica o gozo fálico em relação aos outros dois gozos que ele apresenta no nó. Tá? Bom, vamos começar por Freud, com a seguinte questão, né? O que é o falo para Freud? Acho que a gente tem que começar se perguntando o que é o falo, para depois tentar responder minimamente o que é o gozo fálico, né?
Então, eu acho bacana a gente lembrar que as categorias, né, os referenciais de Freud, embora aparentemente a gente pudesse dizer são cronológicos, né, tipo a infância, a latência, a puberdade, eles não são cronológicos, né? Então, eles não estabelecem um desenvolvimento contínuo, né? A gente não pode falar que tem uma continuidade, uma teoria desenvolvimentista. Freud nunca foi desenvolvimentista. E, então, o objeto da pesquisa de Freud, que eu acho que a gente tem que relembrar aqui, né, não tem a ver com a cronologia. Agora, o que acontece? Abraham, em 1924, ele vai persistir nessa ideia desenvolvimentista, né? Então, ele insiste numa conformidade de um desenvolvimento psicossexual e de um desenvolvimento orgânico, né? Assim, a partir da história do sujeito. E com isso, a partir do que Abraham traz, né? Com base nessas afirmações, os pós-freudianos foram, de alguma forma, inserindo uma fase fálica entre as ditas fases oral, anal e genital. Então, eles colocam uma fase fálica aí no meio, e aí ficaria perfeito, né? Olha o desenvolvimento aí. Fase oral, fase anal, fase fálica, fase genital. Mas não foi isso que Freud, na verdade, nos ensinou, né? Então, esse texto de Freud de 23, quando Freud se dá conta do que está acontecendo, ele escreve esse texto que é precioso, de 1923, que é a organização genital infantil. Então, olha a eloquência dele, né? Quando ele, no título, vai nos dizer que ele não trabalha com desenvolvimento. A organização genital é infantil. Tá no infantil, né? Está lá no título do texto. Por isso que eu sugiro que releiam esse texto, porque é fantástico, né? Então, foi nesse texto que Freud foi introduzir o primado do falo, né? Mas ele introduz o primado do falo, mas ele já tinha falado disso desde os 3 ensaios. Então, já estava lá na obra dele, na teoria sobre a sexualidade, né? Nos 3 ensaios, ele já tinha introduzido o primado do falo, né? E já tinha como se diz assim, afirmado que a teoria dele não tinha nada a ver com desenvolvimentista, né? Então, nessa organização genital infantil, o que Freud vai tratar, né? Ele vai dizer que existe um submetimento aí a genitalidade a uma ordem, né, lógica. Ele não fala com essas palavras, mas é isso que ele está dizendo, né? Há uma ordem lógica que antecede as ditas fases, ou seja, tem algo ali que é pré-genital nas ditas fases oral e anal, né? Então, isso já nos dá toda a ideia de que a sexualidade para Freud ela não é regida por uma lógica psicobiológica, né? A lógica de Freud é outra, não é psicobiológica, muito menos desenvolvimentista. Então, qual é a lógica? Tem aí toda uma articulação ao inconsciente. A sexualidade está articulada ao inconsciente. Não está articulada à reprodução da espécie, né? E não está baseada em instintos, e sim nas pulsões. Não é isso que a gente vai estudar com Freud. A sexualidade do ser falante tem a ver com o significante e tem a ver com o simbólico, né? Então, acho que isso é super importante para a gente poder entender depois tudo que Lacan vai trabalhar a partir de Freud, né? Como Vera estava lembrando aqui, esse inconsciente estruturado como uma linguagem, justamente a partir de uma trilogia de Freud, que Vera lembrou, né? A interpretação dos textos, a psicopatologia da vida cotidiana, o xiste e suas relações com o inconsciente, 3 textos de Freud que nos ensinam que o inconsciente é estruturado com uma linguagem, né? Como Vera lembrou, um dizer, diz Lacan, é um dizer de Freud. Então, é nesse contexto, né, que vai aparecer aí a primazia do falo, né? Então, essa primazia do falo, essa importância do falo, aponta para uma lógica que faz com que tudo que tenha referência à sexualidade humana vai passar pelo significante.
vai passar pelo simbólico. Depois a gente vai ver que não só, né? Não só, mas vai passar pelo simbólico e pelo significante. Então, o conceito de primazia do falo, para ambos os sexos, né? Sexos anatômicos, né? Está lá sob o domínio do complexo de castração. Então, não tem nada a ver com um aspecto evolucionista. E aí a gente pode pensar que o Édipo, então, para Freud, vai se organizar a posteriori das duas ditas fases pré-genitais, oral e anal. Ele se organiza a posteriori, como Freud ensina, já está tudo lá, mas a posteriori é que a gente vai poder significar, não é? Então, pensando nisso, o que a gente pode dizer? Que o desmame, né? Que o desmame, ou seja, a perda do seio, quando o bebê perde o seio da mãe, quando a mãe está desmamando, e a gente está falando aí da pulsão oral, do campo oral, né? E o desfraude, né? Quando o bebê, quando a mãe tira a fralda do bebê, quando ele perde o cocô dele, né? Porque ele vai ter que se distanciar do cocô, vai ter que ir para o pinico e o cocô vai embora. Então, esse desfraude que está lá apontando aí para essa pulsão anal, ambos se referem à castração. Então, olha aí a castração como é que aparece nessas ditas fases pré-genitais, a perda do seio, um objeto oral, e a perda das fezes, o objeto anal. Então, a castração já está lá, já perdeu. Né? A castração tem a ver com isso, né? Com esse furo, com aquilo que falta, com aquilo que é perdido. Então, esses objetos perdidos oral e anal, eles vão ganhar uma significação. Uma significação de quê? De falo faltante. São objetos fálicos, né? O seio e as fezes, e na hora que perde, ganha aí a significação de falo faltante. Tem algo que está faltando, né? Então, esse falo, ele não vai designar uma fase de desenvolvimento, mas sim um ponto de articulação das organizações pré-genitais, oral e anal. Então, a perda já está lá, desde o início. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não me deixem falando sozinho, não. É muito interessante sua fala. Tá bom, então o falo, a gente primeiro tem que entender o que é o falo para conseguir chegar no gozo fálico, né? Então, o falo é o quê? É um significante da falta, vai dizer Lacan, né? É um significante da falta, ele vai apontar para a falta. O falo, então, é um operador simbólico que vai permitir o sujeito a se situar em relação a quê? Ao desejo. Olha como é importante o falo para a nossa teoria, né? Ele vai representar, então, o homem e a mulher no inconsciente. Porque vocês sabem que no inconsciente, homem e mulher, esses significantes homem e mulher, não estão escritos. Então, o que inscreve a sexualidade no inconsciente? O falo. Significante da falta, aquilo que vai representar a sexualidade no inconsciente e aquilo que vai permitir situar o sujeito em relação ao seu desejo. Né? Olha como é que o desejo aparece a partir da falta. Né? Então, no seminário 11, Lacan vai dizer uma coisa muito interessante, que é assim, a angústia de castração é como um fio que perfura todas as ditas, né, etapas de desenvolvimento. A angústia de castração é um fio que perfura as ditas etapas de desenvolvimento. Ela orienta, a angústia de castração, orienta as relações que são anteriores à sua aparição propriamente dita, de mame e disciplina anal. Então, isso tudo que eu estou contando aqui para vocês é Lacan, né? É Lacan, está lá, isso no seminário 11. Então, Lacan vai reafirmar com Freud o quê? Que o falo é um significante ordenador e que vai situar, então, no cerne do que Freud chama castração. Ele está no cerne, o falo está no cerne da castração. Então, quando a gente fala de castração, a gente está falando do falo, né? De algo relativo ao falo, né? Esse significante que aponta para a falta, significante da falta. Então, Freud, no texto, até que Vera mencionou aqui, eu vou falar um monte de coisa que ela já tinha falado aqui, acho que
A gente não combinou só a paleta de cores, não. Parece que a gente combinou a fala, mas a gente também não combinou, não. Freud, então, nesse texto maravilhoso, A Divisão do Eu no Processo de Defesa, né, que é um texto do final da obra dele, é um texto que foi escrito em 38, foi publicado póstumamente em 1940, ele vai falar que a divisão do sujeito, né, é generalizável a todo ser falante, porque ela é determinada pelo encontro traumático do sujeito com o real da castração. Então, ela se refere à divisão do sujeito entre pulsões e realidade. O sujeito está dividido entre as pulsões e a realidade. Satisfaz as pulsões e abre mão da realidade, ou escolhe a realidade e não satisfaz as pulsões. Tem aí uma divisão. É isso que Freud vai colocar nesse texto, que eu acho que isso é fundamental para a gente entender essa divisão subjetiva, né? Lacan parte desse texto para ir longe com isso que Freud fala. Então, e Lacan, na direção do tratamento e os princípios do seu poder, que é um texto de 1958, né? Então ele vai mostrar que a divisão do sujeito são relativas a essas fendas, que ele chama de spaltum, né? Uhum. Essas fendas, essa fenda, esse spaltum, que o sujeito sofre na medida em que ele nasce um ser falante. Nasceu falante, tem fenda, tem spaltum, tem divisão subjetiva. Acho que isso, gente, é super importante para a gente entender questões sobre estrutura clínica. Tá? Então, nasceu ser falante, spaltum, está dividido entre pulsão e realidade. Isso é para todos. E aí, essa divisão do sujeito, né, que é relativa a esse choque com a linguagem, vai ser sempre traumática. Então, é isso que ela vai falar do traumatismo, né? O trauma é para todos. Não precisa ter passado por um trauma para ser traumatizado. Nasceu falante, está traumatizado pela linguagem. Essa é a castração. A castração é relativa à linguagem. Não é? A gente até pode falar de uma castração imaginária, mas... Oi, diga. E não é um trauma do nascimento, como se diz. Vou chegar lá. Eu vou dizer muito importante. Eu vou chegar. Suas perguntas são boas. Eu vou chegar lá. Então, só para a gente seguir mais um pouquinho antes de chegar aí. Essa divisão do sujeito, então, correlativa à castração, ela vai confrontar todo sujeito humano, né, com essa divisão, com esse spaltum, mas, diz Lacan, a realidade da castração ela não é operatória para todos os sujeitos. O que ele quer dizer com isso? Ela é para todos, mas não é para todos? Como é que a gente entende esse negócio, né? Aí Lacan, né, a partir de Freud, ele vai fazer uma diferença. Ele pega o termo realidade de Freud, que está na obra toda, né? Começando lá no projeto. Ele vai pegando, vai pensando o termo realidade de Freud. E aí, lá no Seminário 7, e depois vou ler o texto que você citou também, onde ele pensa a realidade de Lacan. Né? Qual foi? Você falou? Que ele fala dos dois Da termos realidade, alemão. né? Você falou um outro texto. Eu encontrei no Seminário 7. Depois eu vou pesquisar com a Vera ali qual foi o outro. Nesse texto, nesse trabalho de Lacan, ele vai, então, pegar o termo realidade de Freud e ele vai, em alemão, e ele vai mostrar, ele vai distinguir, que nem ele faz com demanda e desejo, né? Ele vai distinguir o Realität, eu não sei falar alemão, mas eu acho que a pronúncia é essa, Realität e Wirklichkeit. Tá? Então, ele vai distinguir realidade Realität e realidade Wirklichkeit. E o que ele vai explicar, Lacan? Ele vai dizer, quando Freud está usando Realität, ele está falando dessa realidade psíquica que inclui o real da castração para todo ser falante. Inclui o real da castração e a sua negação. Ou seja, é para todos. Porque todo sujeito que nasce falante vai negar a castração do outro. E onde é que a gente vê isso, então? Todo ser falante tem spaltum, vai negar a castração, cada um usando um mecanismo diferente. Então, o neurótico vai negar recalcando,
né? Ele vai aparecer lá o mecanismo da Verdrängung, né? O psicótico vai negar a castração do outro, foracluindo, como traduz Lacan, foracluindo a castração, o termo usado, né, como o colega lembrou, que Freud vai apresentar lá no texto do Homem dos Lobos, Verwerfung, e que Lacan pinça do texto do Homem dos Lobos, o termo de Freud, para a foraclusão, e depois ele traduz como foraclusão, né? E a negação da castração na perversão, que o sujeito vai desmentir, né? A Verleugnung vai desmentir a castração do outro. Então, olha como é que aparece aí esse Realität, que tem a ver com a castração, que é para todos, né? Todo sujeito vai se defrontar com a castração e vai negar a castração. Então, a gente pode dizer que o sujeito psicótico também tem uma barra. Então, a barra não é só para o neurótico, tem a barra na neurose, na perversão e na psicose, porque essa barra é referente à linguagem. Nasceu ser falante, tem a barra da linguagem para todos. Então, aí, Lacan diz, é quando Freud se refere à Realität. Mas quando ele se refere a Wirklichkeit, ele está falando de outra coisa, né? Ele está falando dessa realidade da castração, mas que tem um operador, é correspondente a uma operação lógica, a um operador lógico, né? Então, que equivale à castração simbólica. E essa questão aí, com esse valor operatório relativo à castração simbólica, não é para todos. Isso só vai operar na neurose e na perversão. Então, eu diria, assim, na minha interpretação, é uma barra que se reduplica, né? Porque se a primeira barra é para todos, que é a barra da linguagem, a segunda barra ela vai se reduplicar na neurose, na perversão, e ela não vai acontecer na psicose. Parece que deu um problema. Eu ia te perguntar, Agnes. Achei que era eu. Eu achei que tinha sido só para mim. Eu também. Eu vou mandar uma mensagem para a Sandra aqui. Tá. Voltou, aí voltou. Voltou Tá gravando? agora foi. Obrigada, Nada como um Sabrinho. choque, né? Não sabemos o que A gente não aconteceu, sabe. mas Bom, resolvemos. tudo bem? Estão me ouvindo? Agora Tá. sim, agora sim, tá ótimo. Então, a segunda divisão, essa Wirklichkeit, ela é referida à castração simbólica, que é essa reduplicação para a neurose para a perversão. Então, na psicose, a castração simbólica não vai se inscrever, o nome do pai não se inscreve, né? O nome do pai é zero na psicose, ele está lá, mas não opera, mas ela opera para as duas outras estruturas clínicas. Então, a gente, né, não pode deixar de pensar que tem, para todo sujeito falante, essa perda constitutiva que o sujeito vai tentar preencher. Então, a gente já nasce perdendo. E aí você vai dizer, mas então o que o nascimento tem a ver com isso? O que Freud fala sobre a perda, né? Perda do nascimento, onde é que o nascimento entra aí? Porque Freud também vai falar disso lá no texto de Edição Sem Sua Angústia, né? Então, a imposição do inconsciente, que é um texto super bacana de Lacan, de 1966, ele vai dizer assim, olha, o que o recém-nascido perde não é a sua mãe, mas um complemento anatômico, aquilo que as parceiras chamam de secundina. Todo mundo sabe o que é secundina? Placenta, É a né? placenta, né? É o que Então, cai, né? Entre a mãe e a criança. exatamente.
Então, o olha foco que, cai, eu acho né, físico. genial. Exato, a placenta é a bolsa, é o nutriente, é o que nutre o bebê, né? É o que está lá nutrindo o bebê, envolvendo o bebê. Quando ele nasce, ele já nasce perdendo. Perdendo o quê? A bolsa nutriente. Ele perde a placenta, ele perde a E aí, secundina. essa situação de desamparo, né? Exato. Ele perdeu e se vê na obrigação Então, de ter alguém que alimente, de respirar com o próprio pulmão. exatamente. Então, ele já nasce perdendo, não é a mãe, não é a mãe, né? Então, qual é o trauma do nascimento? Freud, quando fala do trauma de nascimento, ele vai lá falar Otto-Rank, ele vai discutir com Otto-Rank, mas o que Freud quis mostrar é que existe sim um trauma do nascimento, mas não é bem o que o Otto-Rank dizia que era a perda da mãe, né? Mas olha como é que Lacan interpreta. Acho que não sei se é no texto da Organização Genital, mas também é um texto de 1923, que o Freud vai falar sobre esse complexo de castração, se ele também estaria nisso que o autor Rank diz, né? E ele no texto diz, assim, eu desconfio, acho que o complexo de castração precisa estar relacionado a essa organização genital. E aí eu acho interessante trazer isso, né? Porque para o Lacan vai se dar na linguagem, né? No nascimento também não está implicado necessariamente esse encontro com a linguagem. O que eu estou querendo trazer para vocês, na minha interpretação, o que eu li de Freud e Lacan. Uhum. Na minha interpretação, é assim: nasceu ser falante, perdeu. Está castrado pela linguagem, né? E aí, a partir disso, vão operar várias operações relacionadas à castração. Sim, mas esse Então, essa é uma delas. Perdeu a placenta, perde o seio, perde as fezes, perde o olhar da mãe, perde a voz da mãe. Vai perdendo, né? Então, a castração ela vai se anunciar de diversas formas. É uma sucessão de É uma coisas. sucessão de que a gente vai perdendo a vida inteira. Até perder a vida, né? Nasceu, já está prometido para a morte. Já sabe que vai perder. Mas eu acho que o que ele coloca é que Lacan tem uma posição um pouquinho diferente, né? Que o nascimento não é biológico, né? Sim, mas ele aqui... O sujeito emerge, o sujeito não nasce. Então, encontro com a O linguagem. sujeito não nasce, o sujeito emerge, né? Era isso que eu ia falar, porque assim, quando a gente fala dessas perdas de placenta, fezes, de seio, a gente está numa linguagem biológica. Freud coloca exatamente A gente assim. está recorrendo a elementos concretos da fisiologia, vamos dizer O que você está falando? Mas o assim. Lacan... E aí eu acho que assim, Sistêmico. eu acho que quando você fala assim, nasceu ser falante, perdeu pela inscrição na linguagem. Claro. Porque quando escreve a Claro. linguagem, eu perco o biológico. Porque isso, Eu de olha, imediato deixo claro, de ser exatamente. E aí, assim, passa a ser funcional. Então, eu estou destinado à falta. No texto Perdi o de instinto, Freud, não sou mais comigo, ele sabe o que fazer. Essa é a grande questão, né? Porque aí a gente vai estudar alienação e separação, a gente vai ver. O tempo é uma questão lógica, né? Porque não dá para você fazer isso na cronologia. Então, quando ele fala o sujeito não nasce, né? Ele se constitui no campo do outro, quando ele vai mostrar isso na operação de alienação, é disso que ele está falando aqui. Então, nasceu na linguagem, a constituição do sujeito está ali, é um momento lógico, ele nasce no campo do outro, né? E a barra está colocada. Agora, a partir de ali, a castração ela vai, de alguma forma, se anunciar de várias formas, inclusive no corpo, sim. Porque não dá para separar o corpo, né? Inclusive, quando a gente pega o Mas novo romiano... você não acha que o Freud, em alguns momentos, ele enfatiza muito uma castração imaginária? Que Lacan não leva muito isso em consideração, né? Pelo menos no princípio. Porque ele coloca isso, né? Quer dizer, o sujeito emerge, o sujeito nasce. Eu acho que procede, você falando, nasceu ser falante, perdeu. Mas eu acho que Lacan tem uma posição um pouco diferente quando ele diz, por exemplo, a questão do desmame, no Seminário 10. Ele diz não é a mãe que desmama, o seio é uma parte integrante do bebê que ele larga. Ele larga, ele se desmama e aí ele brinca. E aí é interessante porque, né, como esse tema do brincar interessa muita gente também, ele diz, ele se desmama, vírgula, aí ele brinca. O que eu entendo é assim, não dá para separar os três registros. É isso que eu entendo. Com Lacan,
né? Não tem como separar os três registros. O corpo, Lacan vai colocar no imaginário, no final da obra dele, ele coloca o corpo no imaginário, né? E ele vai mostrar como, inclusive, a angústia, né, vai aparecer no corpo. Ele vai dizer a angústia que está no real é um transbordamento, né, de algo ali no corpo, que o sujeito sente no corpo. E ele também vai mostrar que existem o gozo fálico, a gente vai chegar lá, o gozo fálico está fora do corpo, né? Ele está fora do corpo, mas a gente não pode desconectar o corpo imaginário do simbólico e do real. O corpo é atravessado pela linguagem. O corpo é atravessado pela linguagem. E na própria linguagem, na própria Lalang, né, que é da ordem do real, tem significante. Né? Tem significante. Então, eu acho que isso tudo a gente, para poder, eu, na minha concepção, para a gente conseguir entender tudo isso, para não ficar assim tão separando os registros, né? Porque no final da obra de Lacan, Lacan vai colocar a mesma equivalência dos três registros. Então, ele vai dar a mesma importância para o real, para o simbólico e para o imaginário. Né? São três constituições de valor ali, né? Que não dá para dizer a prevalência, primazia, como ele fez no início da obra do simbólico, né? Aí tem uns que dizem, depois no final da obra deu prevalência ao real. Não, é real, simbólico, imaginário com a mesma consistência, com o mesmo valor. A gente vai chegar lá e discute mais um pouco. Não acho que se trata de prevalência, mas que ele elabora gradativamente, eu acho que sim. Sim, ele vai construindo tudo isso até chegar ao final, né? É porque a gente quando chega no final, a gente diz, entendi o que ele estava... Eu acho que tem sempre um a posteriori na psicanálise, sabe? Porque você vai lendo, quando você chega no final, entendi aquilo que ele estava falando lá naquele momento inicial. Eu acho que ali já tinha algo que ele estava querendo dizer, que ele demora para construir, como Freud, né? E quando chega lá, em determinado ponto da obra... Bom, por isso que eu acho importante pensar os pontos da obra, né? Para a gente poder ver como é que foi feita essa construção, sim. Que não foi um salto, não teve um salto lógico, teve uma construção, né? Maria, no seminário 11, o Lacan diz, tem um capítulo de O Amor é Libido, que ele fala exatamente esses dois exemplos, a placenta e o seio, nessa lógica que você falou. Só que lá ele fala como representante do objeto atuar. Sim, é aí que a gente vai chegar. Né? Porque o seio, as fezes, o olhar e a voz são o objeto A, mais de gozar. Né? Que tem relação. Episódicas, né? São formas episódicas de gozo, né? Fálico. É aí que a gente vai chegar. É isso mesmo. Então, eu dizia, né, que Freud, já lá no projeto, quando ele foi trabalhar a primeira experiência de satisfação, que todo mundo lembra muito bem, né? Quando ele vai dizer o que é essa primeira experiência de satisfação. Aquilo ali é fundamental para a gente entender o gozo fálico, eu acho, sabe? Ele vai dizer assim, a primeira experiência de satisfação, o bebê chora, né? E vem o leite, então aquilo saciou a fome. Então, a necessidade não está lá mais, né? Nunca esteve, né? A necessidade nunca esteve. Nasceu humano, a necessidade, a gente fala dela de forma teórica, porque ela nunca esteve. Ali já houve o quê em relação a essa necessidade? Um objeto que vem saciar a fome, mas já se criou uma demanda, e já teve uma marca. Quando o bebê mama e quando ele se satisfaz com aquele leitinho que foi tão bom que matou a fome, ali tem esse objeto que ele acha que encontrou, que foi alucinado. Então, ele acha que encontrou o objeto que vai satisfazer plenamente. Freud diz, não, aquilo foi uma alucinação. Na verdade, esse objeto nunca existiu. Né? Então, ele fica... O traço mnemônico é marcado no inconsciente, né, daquele objeto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar a vida inteira... Na segunda vez que ele tiver fome, ele vai procurar por aquele objeto que ele acha que encontrou da primeira experiência. Só que ele não vai achar. A segunda mamada não vai ser igual à primeira. Então, e ele vai passar a vida inteira procurando, né, aquele objeto perdido que, na verdade, nunca existiu, foi alucinado. Né? Então, essa primeira experiência de satisfação é bacana para a gente entender que
esse objeto, né, que ele vai tentar reencontrar, esse objeto perdido, é o objeto causa de desejo. Né? E a busca é o desejo. Então, ele vai buscar, a busca, esse movimento é o desejo. E o objeto é o objeto causa de desejo. Então, a gente vai passar a vida inteira procurando esse objeto dito perdido e não vai encontrar nunca, né? Porque ele foi alucinado. Mas a gente continua buscando. A vida inteira. A vida inteira. Mesmo sabendo disso que não vai encontrar. Adriana, você sabe que na clínica das vacinas, a gente tem é interessante observar na clínica. Fala um pouquinho mais alto, Clara, por favor. Desde que ele está permitido, a gente costuma dizer que o sujeito é um crente, porque ele é pedido que o objeto droga é o objeto de desejo que ele encontrou. É permitido quem pode preencher a falta, né? Pode tamponar a falta. O sujeito acredita nisso. É impressionante. Mas a gente acredita em tantos outros, né, que a gente vai colocando nesse lugar. A gente Então, acredita no inconsciente. não é, a gente acha mesmo que aquilo ali não foi uma alucinação, né? Que viveu aquela satisfação plena. Então, quais seriam esses outros objetos que também vão prefigurar a castração? Porque eles prefiguram a castração, né? O seio, isso diz Lacan, o seio, as fezes, o olhar e a voz, alvo dessa satisfação pulsional, que são os objetos mais de gozar. E esses objetos mais de gozar, que Lacan chama de objeto mais de gozar, eles vão, é uma tentativa de resgatar o quê? O objeto perdido. Tá? O objeto perdido lá naquela primeira experiência de satisfação, na perda original. Olha quantas perdas originais das coisas. Tem muita perda. Então, tem uma série aí temporal lógica. É isso que eu estou querendo trazer. Uma série temporal lógica, não é cronológica, não. É lógica. O vivente, né, que como Lacan chama, ele chama de vivente, ele diz aquele bebezinho na sua estúpida e inefável existência do ser. Ele diz é um pedaço de carne. O bebê, quando nasce, ele é um pedaço de carne. Ele usa milhões de expressões para falar isso. Então, é um pedaço de carne. Ele não é sujeito. Ele nasce um pedaço de carne. E aí é lógico, né? Como nasceu na linguagem, é um momento lógico, não cronológico. O que a gente vai encontrar ali? A gente vai encontrar essa operação do significante na carne. A operação do significante na carne transforma a carne em corpo. Então, depois Lacan vai falar coisas muito bonitas, né? Que ele vai dizer, o animal, quando morre, ele vira carniça. O sujeito humano, quando morre, ele vira cadáver. Né? Então, tem a ver com a carne transformada em corpo pelo significante. O significante esculpe o corpo, diz Lacan, né? Agora lembrei aqui. Então, é a carne que se transforma em corpo. Então, esse vivente, que é carne, organismo, olha o organismo onde é que entra aí, né? Se a gente pudesse falar num antecedente lógico, é antes do significante. Depois do significante, virou corpo. E o corpo está aí. Não tem como separar isso. Como é que vai separar o corpo dos três registros? Então, o corpo ele está mortificado pela linguagem, diz Lacan. Quer dizer, a carne está mortificada pela linguagem, né? E o corpo também, depois que vira corpo, pela operação do significante, está mortificado pela linguagem. É um corpo marcado, marcado, né? Pela castração, que é a linguagem, né? Então, quando esse vivente entra na linguagem, aí é que a gente vai dizer, esse vivente, não é mais vivente, é o quê? Sujeito. Olha a constituição do sujeito, está lá no seminário 11, operação de alienação e separação, como o Natan está lembrando aí. Está lá no seminário 11, né? Não só, mas ali ele começa... Ele já começa no seminário 10 a falar, só que ele vai colocando, né? Sujeito, outro... Lembra? No seminário 10 ele começa a tentar falar sobre operação de alienação e separação, mas só no 11 que ele usa os círculos de Euler, e aí ele vai destrinchar melhor isso, né? Então, olha onde eu quero chegar. Isso tudo para a gente entender que dessa operação do significante que marca a carne, transformando a carne em corpo, tem um resto. Sobra um resto. Fez um furo, sobra um resto. Qual é o resto? É essa substância gozante, né? É essa substância de gozo. E qual é esse
gozo é o gozo fálico. É o gozo fálico. Inclusive, Lacan coloca isso lá no Seminário 11 de uma forma muito bacana quando ele vai falar da separação, né? Que ele vai dizer assim, como a Vera estava lembrando, tem o sujeito e o outro, né? Então, quando perde algo do sujeito, perde algo do outro, é dos dois juntos, né? O sujeito não sabe que aquele corpo é o corpo da mãe, está tudo misturado, está tudo embolado. Na separação, o que que cai? Cai algo do sujeito do outro, e o que cai? É esse resto que cai em forma de objeto, seio, fezes, olhar e voz, objeto A mais gozar, objeto A que tem a ver com gozo fálico. Você está falando da interseção. Da interseção da separação. Não tem quadro aqui, tá? Até tem, mas vocês estão vendo, né? Está todo mundo vendo. Então, Lacan vai falar isso lá no Seminário 11. E aí, em 68, num texto que eu sugiro que vocês leiam, A Psicanálise e Suas Relações com a Realidade, né? Lacan vai propor uma metáfora, algumas metáforas em relação ao corpo, que eu acho que ajuda a gente a entender isso, sabe? Pelo menos a minha ajudou. Gente, eu ralei muito para ir chegando assim, nesses pontinhos, porque eu acho difícil entender isso. Eu ainda acho, até agora estou achando. Mas ele vai falar umas metáforas interessantes. Ele vai falar corpo-leito e vai falar corpo-cama e corpo-mesa de jogo. Corpo-leito, ele vai falar nesse texto de 68. Ele vai dizer: o corpo é um deserto de gozo e constitui o leito do outro. Acho lindo. Então, corpo-leito, o corpo é o leito do grande outro. Que grande outro? Da linguagem. É o grande outro da linguagem. O corpo é o leito, faz cama, né? O corpo está lá esperando esse grande outro deitar nele, né? Encarnar nele. Né? Eu acho linda essa metáfora para a gente entender o que é a constituição do sujeito. Depois, em 70, em radiofonia, ele vai por outras duas metáforas: corpo-cama e corpo-mesa de jogo. Aí ele diz assim: corpo-cama. O que é o corpo-cama? O corpo se oferece como cama para a incorporação simbólica do S de A barrado. Então, o corpo se oferece como cama para uma incorporação desse significante, né? Então, tem uma intrusão significante e uma extrusão de gozo. Entra significante, sai gozo. Nesse corpo, cama, corpo-leito, né? E isso é o efeito de quê? Do esvaziamento do gozo da carne. Então, a gente está perdendo. O que, na verdade, a gente perde? Aí que eu quero chegar. Gozo. Nasceu, já está perdendo gozo. Se constituiu o sujeito, está perdendo gozo. Na hora que o significante faz uma intrusão na carne, qual é a extrusão? Gozo. Nasceu, perde gozo. Mas depois a Colette vai falar um negócio. Você não acha, não sei, você vai caminhar mais, né? Você está em leitura terra, né? Intrusão do significante, intrusão do gozo, leitura terra. Não, é radiofonia. Está mais em leitura terra, eu acho. Também, que ele vai falar das nuvens, também. Mas esse corpo neurótico deserto de gozo da década de 50, 60, eu acho que isso ele modifica. Porque quando ele vai falar, tudo bem, você tem a extrusão de um gozo opaco, mas você tem a aquisição do gozo fálico. Ele vai dizer no final, que eu entendo, Bea, é assim, o que o gozo, esse resto... A diferença do gozo originário, masoquista, né, por exemplo, que é chamado em alguns momentos de opaco, né, por Lacan, é que ele tende à infinitização. O gozo fálico tem principalmente sim. O gozo fálico tem limite, né? Tem limite. E o outro gozo não tem limitado. Mas o corpo do Seminário 20 é um veículo de gozo. Como é que você vai entender um corpo deserto de gozo de 1958 e um corpo veículo de gozo de 1972? Né? Eu acho que ele vai construindo. Tem uma elaboração de Lacan que vai modificar um pouco a relação do sujeito com o gozo, eu acho, principalmente. Né? Eu acho que ele vai construindo isso, e no final,
Eu acho que fica mais claro para mim lá quando ele vai trabalhar com os nós. Eu As eu formas que quânticas. aí fica Nas- mais complicado um pouco, né? Para mim, Vamos não. combinar. Para mim, não. Eu acho que fica mais fácil quando ele pega as formas quânticas e quando ele pega os nós. Por isso que eu quis trazer. Sabe? Para mim, ficou mais fácil. O final dele me ajudou a entender um pouco mais o começo. Que para mim era mais difícil o começo. O gozo claro não passa pelo significante, Tá. essencialmente? Tá. E como é que o significante é extrusão de gozo? O que eu entendo que ele está dizendo é que o significante ele vai fazer um furo na carne, ou seja, não é instinto. O significante fura a carne. Na hora que ele fura a carne não é carne, é corpo, é um corpo esculpido pela linguagem, marcado pela linguagem. É isso que eu entendo. E aí, esse furo da linguagem, né, deixa um resto. Qual é o resto que deixa? O resto de gozo. E, inclusive, a Colette Solé, depois, eu não sei se é nos afetos lacanianos, já não sei mais qual é o texto, ou se é aquele outro que ela trabalha, não sei mais qual é o livro dela. É um dos seminários dela, que ela vai falar uma coisa que eu acho tão bacana. Ela vai falar que a culpa do sujeito, ela está lá assim, ó, páreo a páreo, com o gozo. Com o gozo. Do que a gente é culpado, ela diz? De gozar, da perda de gozo. Eu acho bem bacana essa construção que ela faz. Sabe, a Porque no verdade, caso a irmã do seria gozo. por um castigo, né? Que acho Ela que diz assim, ficou a mortal. culpa é culpada. Aí isso desloca, porque a culpa é um afeto que vai se deslocar, né? Lacan vai ensinar isso lá. O único afeto que não se desloca é a angústia, né? A angústia está lá, né? Ela não se desloca como os outros afetos que se deslocam. O luto se desloca. O Homem dos Ratos está chorando a morte de uma parenta antiga, diz Freud, mas, na verdade, estava chorando a morte da irmã, que ele não tinha chorado. Então, o luto se desloca, engana, né? Ela vai dizer, os afetos enganam. Enganam porque eles se deslocam. A angústia é o único afeto que não engana, porque ela não se desloca. Então, quando ela vai pegar a angústia, vai dizer a angústia é irmã da culpa, ela está lá, vizinha, ela chama de vizinha da culpa, ela diz assim, do que a gente tem culpa? Porque a culpa é um afeto que se desloca. Parece que a gente está culpado estou culpada porque não fui atender a mãezinha que estava no hospital e fui passear. Deslocou lá. Vamos ver qual é a verdade, né? O real dali da culpa, né? Que de repente está deslocada. E aí ela diz, ó, a culpa, sabe qual é? Se a gente for pegar lá no original, é a perda de gozo. Lá do começo, o gozo que a gente é culpado de ter perdido o gozo. Eu achei genial essa construção dela. Mas Eu acho que ela é freudiana nesse momento, hein? Porque, na verdade, se você pegar o projeto, o que está lá no Fundação, quando Freud fala da fundação do inconsciente? Ele fala de uma autoacusação primária, uma autoacusação primária que vai ser negada, o afeto, ele divide entre ideia e afeto, e aí aí dependendo do diagnóstico, você vai negar os dois ou você vai negar um só. Né? Ele trabalha histeria, neurose obsessiva e paranoia, né? Como é que você vai ter um desses três resultados, dependendo da forma como você vai lidar com uma autoacusação primária de gozo. De gozo. Ele fala a palavra, né? Até o nome do Jacques ele fala. Eu acho isso assim, Difícil. boa viagem. Que viagem? Eu acho que uma viagem da Colette dizer que, na verdade, Que é culpa, mas ela primeiro, a culpa é uma coisa assim, moral, né? Culpa é igual moral. Para mim, é uma viagem. Você sabe que eu acho que é Kipler, né? Eu acho que ela está trabalhando a angústia com Kipler. O próprio Freud vai falar da culpa inconsciente também. Porque ele fala desses dois afetos no princípio, a culpa e a angústia. E Freud, lá no Pecado. texto, porque a sexualidade só entra por meio do pecado. Mas Freud, lá naquele texto Problema Econômico do Masoquismo, ele vai falar de uma culpa inconsciente. Ele diz que o masoquismo moral é uma culpa inconsciente. Porque ele vai apontar os três tipos de masoquismo. O moral, ele diz, é uma culpa inconsciente.
Ou seja, Eu acho tem que uma eles- culpa inconsciente, eu dizia mas eu acho que a Freud. gente tem que pensar assim, uma questão aqui, eu estava até vendo isso ontem, como descolonizar o inconsciente, Ah, sabe? Acho que não vai conseguir. Só fazendo análise, talvez. eu sei o que tem sido tentado por aí, né? Vamos abandonar o ético, vamos continuar psicanalista. Mas vamos abandonar o ético, como que me disse recentemente, vamos parar de falar em fato, vamos parar de falar em castração. Que isso? Mas vamos psicanalistas, presta atenção, somos psicanalistas, mas vamos parar de falar em ético, vamos parar de falar. Não, o ético existe, ele tem que continuar, mesmo os filósofos contemporâneos. O próprio antiético de Deleuze e Guattari, o ético existe, mas é preciso ultrapassar. É assim que eles falam. O antiético, eles não negam o ético, sim, é preciso ultrapassar. Ultrapassar, sim. Exato. Bom, aí são totalmente lacanianos também, E os né? lacanianos também, né? O É inconsciente preciso ir real. além do pai, né? Servindo-se Mas bem, Lacan era mas- freudiano, profundamente. Acho que isso. Então, acho que não, o Lacan ultrapassou também. Tá? Agora, eu acho que tem um monte de coisa de muita viagem. Essa aí do inconsciente. Você falou aí que é colégio Da culpa. Depois ele é lá, muito Eu não interessante. sei pensar isso. Eu achei. Eu achei. Adorei. Deixa eu contar uma coisa. Deus. Eu acompanhei até a hora que você falou que, enfim, a incisão da linguagem no punhado de carne, faz esse punhado de carne ser corpo, e que essa operação, evidentemente, quer dizer, o que se perde aí? Você perde o savoir-faire instintual com esse corpo. Agora, esse corpo ele pode ser tudo, porque ele está curado, ele está criado pelo significante, né? E, portanto, eu perco esse acesso direto ao punhado de carne, esse acesso instintual, sobra o resto. Sim. Aí você falou que esse resto dessa operação é um gozo que se perde. Eu acompanho legal Tá, aí. deixa eu só te interromper uma coisinha que eu acho importante. Por quê? Porque o que estava lá, nesse pedaço de carne, era gozo. Então, aí a gente tem que voltar a Freud, das Ding, sem representação, puro gozo, que Lacan volta, né? Lacan volta a coisa freudiana, né? Então, aquilo ali era puro gozo. Então, na hora que furou, né? Na hora que Perdeu. fura, o significante fura o real. Exato. Acho que Descobre isso que você me fez dizer aqui, eu te agradeço, porque faltou isso. Pura real. Puro real. Então, aí que está a operação do simbólico furando o real. Quando a gente pergunta o que fura o real? É o significante. O significante faz furo no real, fazendo extrusão de quê? De gozo, que é da ordem do real. Perde real. Real de gozo. E aí, Mas eu Deixa ela continuar. Não, claro. a questão é o seguinte, tá? E aí eu fui perfeitamente, estou plenamente de acordo. Aí, quando esse pedaço de gozo foi perdido, não sei se foi um pedaço. É um resto. Lacan chama um resto de gozo. Aí já. Por que ele é um gozo falho? O Lacan vai chamar de mais de gozar, porque ele vai fazer toda uma equivalência com a mais-valia de Marx. Então, ele nomeia mais de gozar. Né? Mais de gozar, porque tem ali uma perda. Tem sempre uma perda. Que é gozo falho. Que é gozo falho. A gente vai chegar lá. Mas tem que ir devagar. Eu nervosa. Doer menos. Eu angústia, espera. Não dá para fazer esse salto. Não dá para fazer esse salto. Mas ele Dá para doer menos. Está no 16? Deixa No eu- seminário, deixa eu- 16? Só uma parte que alguém que falou hoje pela segunda vez em descolonizar o inconsciente foi a Clara. Tânia. Descolonizar o inconsciente. É porque Não é possível colonizá-lo. Ele é o próprio colonizador. Nunca foi Ele não colonizava. Eu tive em análise 3 togoleses. Você conhece essa frase? Não. Eu tive em análise 3 togoleses. Não aprendi nada sobre os mitos lá da região do país deles, da África, né? Sei lá.
o inconsciente deles era o ético que lhes fora imposto pelo colonizador. O inconsciente deles era, literalmente, o ético que lhes fora imposto pelo colonizador. Lembra disso, Fred? É verdade. Então, Onde é que estava agora? hein? Onde está? Seminário 17. Seminário 17. Eu tive análise 3 togoleses de Freud. Porque as pessoas ficam entendendo, vocês ficam com o mito do ético, por que não pegam um mito indígena, não sei de onde, que fala que a mãe fez isso, fez aquilo, sei lá o quê. O Édipo é justamente a Ciente, não representação, somos nós, né? é a representação, né, dessa cultura de cada um. Ele vai falar. Eu lembro logo de Freud, Psicologia das Massas, Análise do Eu. Não dá para separar o social do... Freud vai falar do individual, né? Que Lacan vai corroborar, não dá. E o ético está onde? Está nesse outro cultural. É a linguagem. É a linguagem. Está na linguagem. E tem a ver com a política, né? Da cultura. Somos políticos, seres políticos, polis. Né? Então, Gente, mesmo tá bom. sendo um, a gente já é político, né? Não tem como separar, já é polis. É um polis. Mesmo morando sozinho no meio do nada. O Assim, que não é só. insiste muito nisso, né? Eu acho que ele tem razão. Quer dizer, não vamos dar ênfase a um ético, uma leitura burguesa do ético, né? Mas Aquela historinha do papai e da mamãe da casinha, né? ele vai fazer uma leitura burguesa do ético, né? Preconceituosa, burguesa. E dizer, tá bom, não temos mais, nosso inconsciente mudou radicalmente. Não. Sei. Eu não lembro qual o texto, mas Sei. tem um texto, que se eu não me engano, o Freud fala sobre o ético completo. É no Eu e o Isso. E é isso, meu e o isso. E ele vai 1923. distinguir, olha, o mito é esse ético simples. O menininho quer ficar com o papai, quer ficar com a mamãe e matar o papai. Mas o ético completo seria a ambivalência implicada em todas essas relações. Isso não é burguês. Isso não é Maravilhoso. Por isso eu chamaria complexo, né? No Eu e o Complexo Isso, ele dele. dá um show quando ele retoma o ético. No título, né? Complexo. E ele fala, aprendi com Schreber, hein? É verdade. Agora eu posso falar do ético que não podia falar antes, posso falar graças ao livro escrito pelo Schreber. O pai de Foi o Schreber. primeiro escritor a escrever. Eu queria ter filho com papai. O primeiro homem a escrever isso. Um psicótico. Agora, sobre descolonizar o inconsciente, o outro, ele é colonizador. Exato. Ele que é o colonizador. O próprio inconsciente. O próprio inconsciente que é o colonizador. O eu não é senhor em sua casa. Isso. Somos comandados pelo inconsciente, ele é determinante, ele é colonizador. E se a gente não for para análise, ele domina, ele coloniza, e a gente fica lá, ó, feito bobo da corte. Não é, não? É o inconsciente que é o colonizador, é o próprio colonizador. Bom, eu acho. Você não acha, não, Vera? O que tem que descolonizar é outra coisa. Ele é determinante. Ele é ele que vai Ele determinar. é colonizador, sem dúvida. Eu acho que Descolonizar é outra coisa que a gente tem que se conscientizar para eu lembrei fazer de uma em outro frase de nível. Freud aqui, que eu acho ótima. Ele diz assim, olha, para a gente poder combater o inimigo, precisamos identificá-lo, ele diz. Napoleão. E Napoleão vai Bonaparte. identificar como é que a gente combate o inconsciente? Na análise. Então, em análise, a gente identifica o inimigo, o colonizador, para poder combatê-lo. Começa a se dar conta da estratégia dele. São as Não é? táticas A e gente estratégias da guerra. Eu tenho um paciente que dizia, ele já estava no finalzinho de análise, ele dizia assim, Bem, Napoleão. eu ia fazer aquilo de Conhecer o novo. inimigo. Ele ia fazer aquele negócio de novo. Mas, ó, você acha que eu fiz? Fiz, não. Está deixando de ser colonizado pelo inconsciente através da análise, eu diria. Né? Bom, interessante. Vamos lá. Não Continuamos. sei mais onde a gente está, mas... Bom, então, em radiofonia, que eu acho que esse texto fantástico, dificílimo, mas fantástico a gente entender isso, ele vai falar da castração simbólica, como ela vai operar através da Wirklichkeit, né? Como o corpo vai se articular com o significante e com o gozo fálico. É ali que ele fala. Então, o corpo vai se oferecer como cama para a incorporação simbólica.
E aí, nesse texto, Lacan, então, vai resumir a entrada do sujeito e do seu corpo na linguagem, com essa operação de incorporação simbólica dessa intrusão significante, dessa extrusão de gozo. Então, Lacan vai falar de dois corpos. Eu acho que isso é super importante. Ele fala isso em Radiofonia. Leiam esse texto para vocês verem. Ele diz assim, ó, existe o corpo simbólico e o corpo no sentido ingênuo. Qual é o corpo o corpo simbólico? É a linguagem, né? E qual é o corpo no sentido ingênuo? Aí ele vai dizer, é o corpo carne e osso. Corpo no sentido ingênuo é o corpo carne e osso. Então, a gente pode dizer que esse corpo simbólico, o simbólico, que é a linguagem, toma posse do nosso corpo. É uma possessão. É uma colonização, né? A gente também pode dizer. É uma possessão, é uma colonização. Então, tem o efeito aí dessa incorporação simbólica. E qual é o efeito? Esvaziamento do gozo da carne. Qual é o efeito? Esvaziou o gozo da carne, puro gozo real, né? Das Ding, que não tem representação, a coisa, né? Então, o resto dessa operação é um gozo fora do corpo. Qual é o gozo fora do corpo que Lacan nos ensina? O gozo fálico. É isso que a gente está estudando aqui, que é o tema é o gozo fálico. Então, esse gozo fora do corpo, que é o gozo fálico, ele vem da onde? Esse mais gozar, né? Vem desses objetos mais gozar, seio, fezes, olhar e voz, que vai operar com a separação lá na operação de alienação e separação, né? Que vai aparecer como perda, como castração. Olha como é que a castração aparece o tempo todo. Então, não tem essa castração imaginária, está tudo junto, eu acho. Real, simbólico, imaginário, a castração vai operar nos 3 registros. Para o neurótico, com a amarração do quarto nó, e para o psicótico não tem amarração. Então, como é que ela vai operar? Com a invasão que a gente vê, né? Desses objetos, por exemplo, olhar e voz, super-eu, que invade o sujeito que acaba com ele, né? Olha o olhar e a voz. Olha a voz. Olha a voz que invade. A voz invadiu na hora certa. O intruso. Bom, é assim que eu entendo, tá? A gente pode estar entendendo tudo errado também, né? Porque eu acho que é legal, é uma interpretação muito singular que a gente vai fazendo e vai debatendo com os colegas, e aí será que a minha interpretação... Cada um vai interpretar de um jeito, é o mesmo texto. É que falo é um elemento simbólico. Sim. E quando a gente fala que é o simbólico, linguagem, intervém aqui. Vira logo uma festa, né? O joguinho. som dela é uma festa. Porque o falo é um operador simbólico. Eu tô falando. É um significante da falta. Ele é o significante da falta. Ele é um significante, portanto, ele é simbólico. Sim. Né? Ele é um significante. E, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que o simbólico, ao incidir sobre a carne, transforma essa carne em corpo, e, portanto, um corpo simbólico, e deixando um resto. E aí eu estou dizendo que esse resto é um resto de gozo da carne, e estou dizendo que ele é fálico, e, portanto, ele é simbólico. Né? Então, é essa a minha dificuldade de estar embaixo, denominando algo que está no real, com um significante que é simbólico. Essa é essa dificuldade. Estou tentando da seguinte maneira. Isso que se perde, esse gozo da carne, é exatamente aquela completude do saber fazer instintual que os animais não falantes têm. E se isso se perde, é isso que eu busco. E o que eu busco é exatamente o falo. Porque é o falo que completa. Sim, pensar assim, você pode pensar que esses objetinhos mais de gozar, que tem a ver com gozo fálico, né? Esses objetinhos, o sujeito vai querer tentar introduzi-los de volta.
Perdeu? Aí, opa, agora eu quero a maconha, a cocaína, a bebida, a comida, né? O olhar, a voz. O amor idealizado. Vai tentar pegar objetinhos empíricos. Gente, isso é super importante, porque objeto empírico é uma coisa, o objeto A, ele não tem imagens. Ele é revestido por essas imagens. Então, o que a gente... Mas é objeto A. Tem algo ali naquele objeto empírico que não é o objeto A, ele está revestido de imagem, que o objeto A não tem imagem, e a gente vai tentar o quê? Reintroduzir esses objetos que foram perdidos. Ficou o furo? Ah, não, aqui achei um. Põe para dentro para quê? Para tentar obter a satisfação plena perdida na primeira experiência. É no mínimo assim, uma doideira. Não uma ironia, mas uma provocação, né? Eu dizer que o gozo perdido da carne tem o nome de fálico, e, portanto, tem um nome simbólico. Né? Quer dizer, ele é fálico. Eu não saio do simbólico de jeito nenhum. Exatamente. Ele é fálico porque tem ali a perda fálica. A marca do significante que é simbólico. Por isso que ele... Quer ver um exemplo? Não, eu não quero, não. Eu não quero Olha, vou dar um exemplo bom aqui. Os meninos vão me ajudar. Os meninos vão me... Exemplo que eu acho que é bom. Você quer ver a questão do gozo, o gozo sexual. O gozo sexual, tá? Aí Lacan vai chamar lá no seminário 20, ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer assim, no seminário 20, que o gozo do órgão, ele chama de gozo do idiota, né? O gozo masturbatório, o gozo do idiota. E aí depois ele vai explicar o quê? Que aquele gozo, embora esteja no corpo, é o gozo do órgão, através da ejaculação do homem, por exemplo, que é mais visível, né? Estou colocando o homem porque é mais visível, a tumescência, a ejaculação. Então, ali, o gozo do órgão, ele vai dizer, é fálico. Embora apareça o gozo no órgão, que tem o gozo do órgão, através da ejaculação, por exemplo, o orgasmo é fálico. Vai ter orgasmo sem ejaculação, por exemplo, né? E precisa do desejo, precisa do simbólico, precisa do significante. Sem o significante, sem a fantasia, sem o desejo, não vai. Pode tomar Viagra que não vai ter, o negócio não vai funcionar. Olha só, Marilena, eu também não entendo bem esse resto de gozo que não foi, que escapou ao simbólico, exatamente como o gozo fálico. Eu nunca interpretei por aí, não, porque, na verdade, eu acho que quando ele fala intrusão do significante e extrusão de gozo, né? Tudo bem, aí é uma perda de gozo. Mas aí você caminha um pouco mais e você vai encontrar Lacan falando como é que eu vou dizer? Em 4 modalidades de gozo, né, na verdade. Se você considerar o objeto A como um mais de gozar. Você tem o gozo nos nós. Você falou que a coisa fica clara nos nós, é verdade. Aí eu tinha dito que não, mas agora estou pensando que, de certo modo, é verdade. Porque você tem o outro gozo, você tem o gozo do sentido, você tem o gozo e o fálico, e você tem o mais de gozar. O mais de gozar é que vai ser capturado na fantasia e que vai ser recoberto, que não tem imagem, mas que vai ser recoberto com imagem. O gozo fálico, ele diz, é o gozo que envolve o corpo. Isso. Então, tudo bem, está fora do corpo, mas ele envolve o corpo. Que é o exemplo. E ele fica entre o real e o simbólico, e ele tem princípio, meio e fim. Ele é um gozo limitado. Isso. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a extrusão de gozo, você tem que caminhar para outros eixos bacanas e dizer, bom, há extrusão de gozo, mas há também aquisição de gozo. Claro. Há também veiculação, porque o seminário 20 todo é sobre veiculação de gozo, a linguagem veicula gozo. O seminário 20 vai ajudar a gente com as fórmulas, eu acho. Né? Então, por isso que eu estou pensando pontos da obra para juntar tudo, porque não pode pegar um ponto só. Eu acho que o gozo feminino nas fórmulas vai aparecer do lado não toda fálica, que é isso que eu estou. Porque assim, acho interessante a fala da Vera, porque eu estou aqui o tempo todo tentando encaixar o objeto A nessa história do gozo fálico. Você foi falando sobre essa perda de gozo, eu fiquei pensando, então tem como a gente gozar falicamente desse objeto A, que é o objeto que se perde.
Não, o objeto A, pois é, o objeto A é o mais de gozar, presente no laço social, tem gozo. mascaradamente presente na estrutura do laço social, que nem precisa de palavra. É verdade. Mas tem gozo fálico no objeto A? Sim, Não, acho que sim. eu acho que o objeto Ah, não tem Eu acho. Quedó perdido, né? Exactamente. É o E objeto. é o falo como o que significa o que falta. Nesse sentido teórico, teorizando. E o que tem a ver, o que tem a ver com desejo, esse gosto? Tudo, então. Tudo junto, vamos entender. Desejo, né? Porque perdeu vai buscar. Fala, por favor. Quem que quer falar? Se vocês falarem junto, a gente perde. Porque o som do alto-falante é que vem. Isso é igual. Todos os outros. Mas também a gente aqui não escuta nada também. A gente está igual que vocês aqui. Também. Ping-pong. Então. Me dá aqui que eu vou no ping-pong. Vamos ver. Vou fazer um desenho aqui. Assim. Vou apagar o vídeo. Que você que escreveu. Você reforçou. Depois que eu te mostrei. Eu acho, Vera, que tanto as fórmulas quanto o nó ajudam muito a entender o gozo fálico. Porque eu acho assim, que esse olhar, essa voz, eles estão mascarando a falta de objeto na fantasia. Mas na eles fantasia. aparecem também na psicose através desse super-eu, né? A super-eu vociferante. Não, eu posso estar errada também, mas enfim. O que ele diz quando ele fala da ereção, da primeira ereção de Hans, né? Se não me engano, que ele fala, ele foi envolto pelo gozo fálico. Mas isso aparece nas fórmulas quânticas, porque o gozo fálico nas fórmulas quânticas está do lado do todo fálico. Né? A fantasia está lá, sujeito barrado e todas as suas relações possíveis com A. Né? Então, o gozo fálico, o gozo fálico passa pela fantasia. Não precisa isso tudo, não, Vera. São só os gozos. Hein? Não, é porque aqui está o objeto que eu queria, né? Entender. O A é o mais gozo, né? Aqui ele é o mais condensador de gozo, né? Hein? O condensador de gozo. Mas se ele mantém o que ele falou no seminário 16 em diante, é um gozo pequeno. É um gozo pequeno, o gozo do objeto A. Ele fala isso, o mais de gozo, não pense que o mais de gozar é um gozo grande, Vitória. Não é. Então você tem, ficou muito bom, entre simbólico e imaginário, você tem o gozo do sentido, né? É aqui, ó. Entre real e imaginário, você tem o gozo você botou de cabeça. Da psicosomática, o gozo feminino e o gozo psicótico. Tudo isso, né? Tudo isso. Entre o real e o imaginário. E aqui, entre o simbólico e o real, você tem o gozo fálico. Então, você vê, o gozo fálico está num lugar completamente diferente do gozo do objeto A. O objeto A é condensador de gozo. Tira uma foto para o... Aí tirem foto, aqui, por favor. Pessoal. Se alguém pode fazer um print aí. Vocês estão vendo também, né? A gente vai tirar. E aí eles tiram a foto. Como é que você... Quando ele diz assim, o orgasmo é um álibi fálico. Como é que a gente encontra o álibi fálico? O álibi, o gozo fálico se ausentou, não acho que seja o gozo fálico. E como é que a gente vai entender a palavra álibi? O que é um álibi? Olha como é que eu entendo o nó. O que é um álibi? O que é um álibi? O gozo fálico é um gozo da consciência também, é um gozo que vai na trepada. Por isso que o orgasmo é um álibi fálico. O que é álibi? Você escapa, né? Eu entendo assim, não. Vamos voltar um pouquinho para o nó aqui que a Vera já botou aí. Então, a gente vê assim, 3 gozos que ele está colocando, né? Ele está colocando o gozo do sentido, o gozo fálico e o gozo do outro. E aí ele vai dizer que o gozo do sentido é onde está a fantasia, que é entre o imaginário e o simbólico.
Isso. Então, entre o imaginário e o simbólico está a fantasia. E o objeto A está conectado a esse gozo do sentido. Porque ele é um mascarado objeto aí, condensador de gozo. Ele aparece na fantasia. Sujeito dividido em todas as suas relações possíveis com A. Não é? No gozo fálico, que é o gozo que está entre o simbólico e o real, estão vendo aí? Gozo fálico entre o simbólico e o real. Esse gozo fálico, ele vai dizer, é o gozo do sintoma. Então, ele vai dizer, a gente fica tentando o tempo todo colocar esse gozo de volta, né? Esses objetos, para a gente gozar com eles de volta, porque a gente perdeu o gozo. Mas aí ele disse, não consegue, não. E sabe como é que a gente consegue, diz Lacan? Através do sintoma. Então, o gozo fálico, que é o próprio gozo do sintoma, é um gozo fora do corpo. Por que é gozo fora do corpo? Porque a gente vê que o imaginário é onde está o corpo. Estão vendo o imaginário? Se você vê o imaginário, ele está aqui, né? E o gozo fálico, ele está fora do corpo, está fora do imaginário. No entanto, envolve E, no o corpo, entanto, tá ele fora, envolve o mas corpo. envolve. Exatamente, que é o exemplo que eu estou dando Então, o que o Lacan vai dizer? Esse imaginário aqui, que é o corpo, o gozo fálico fora do corpo, envolvendo o corpo, o objeto A está lá no meio, ó. Tá lá no condensador de gozo também, que tem conexão com o gozo fálico. Não tem como o objeto A não estar conectado, está conectado a todos os gozos. Isso aí acho que sim. Entendeu, Vera? É isso que eu estou querendo dizer. Outra coisa, o que a gente vai ver? O que o Lacan vai dizer? Que como é que a gente bota esse gozo para dentro? Ele diz como sintoma. Que o gozo que aparece no sintoma é um gozo fálico. Então, como é que a gente bota esse gozo para dentro? Com o sintoma. No sintoma, a gente goza. De forma fálica. Porque o sintoma, isso foi Freud, né, gente? Freud dizia, tem lá, ele foi em Freud, tem sofrimento, mas tem satisfação libidinal. Então, aquela pulsão que não pode ser satisfeita, que foi, não é a pulsão que é recalcada, o representante representativo da pulsão que foi recalcado, não vai ficar quieto lá, vai voltar. Terceiro tempo do recalque, volta sob a forma de sintoma e o sujeito vai o quê? Gozar do sintoma, tem gozo. O gozo do sintoma. Gozo fálico. O gozo do sintoma é fálico. E o objeto A está lá. Porque o objeto A é... Por isso que eu acho mais fácil entender pelo nó. Porque o objeto A está lá no meio, conectado a tudo. Você não acha mais fácil? Eu acho. Aí tem... O que a gente vai ver, então? Lá então, o que é o gozo do sentido que está entre o imaginário e o simbólico? Isso tudo é o final, tá? Já chutou, eu cheguei no final. O que é o gozo do sentido entre o imaginário e o simbólico? No gozo do sentido, é o que está fora do real. Vocês podem olhar direitinho ali, ó, o gozo do sentido e o real. O real está fora do gozo do sentido. Agora, olha a cara do gozo fálico aí, né? O gozo fálico está fora do quê? Do corpo, que é o imaginário. Agora, olha o gozo do outro que está entre o real e o imaginário. Ele está fora do quê? Do simbólico. O real está fora do simbólico, é isso aí. O simbólico está do lado de cá e o real está fora. Está entendendo? Então, o que é o gozo outro? Gozo do outro. É o gozo que a gente vê na psicose, é o gozo que a gente vê lá nas fórmulas quânticas da sexuação, que está do lado do não toda fálica, está do lado do feminino, que Lacan vai chamar de gozo feminino, gozo místico, gozo outro, gozo louco. É outro gozo. É Não é o outro gozo do outro, é para nós. Mas está ali. É outro gozo. Ele chama de outro gozo, mas está ali no gozo do outro do nó. É o não toda. Está no é o outro real. gozo do nó. Entendeu? Não é? Concorda? Okay. Então, ali... Mas o objeto A está presente em todos os gozos como o quê? Condensador de gozo. E o que é um condensador de gozo? Eu entendo assim. Aí vai ter que ver em cada um, né? E se a gente pensar o mais de gozar em relação à mais-valia? Né? Porque a questão da mais-valia é aquilo que o trabalhador não goza. Isso. Não É tem uma perda sua remuneração. Mas né? não goza em outro sentido, eu acho. É a mais-valia que o trabalhador não gosta. Ele perde, né? É uma perda, é uma entropia, não diz goza, Lacan no seminário. E aí o Lacan vai dizer, o A é o mais gozar, se a gente for associar com a No mais-valia. sentido de resto Ele de diz que gozo. é totalmente homólogo Porque você à mais-valia. perde.
É o que se perde. Homólogo, É não um análogo, resto, é não tem. homólogo à mais-valia. Nós estamos estudando um seminário 16, né? 17, No cartel 16. Tem na geladeira. Eu não sei, eu entendo assim. Eu entendo, olha, vamos então já falar mais um pouquinho do gozo fálico, né? A gente está falando Sim. de 3 gozos aí do nó. Então, eu entendo uma coisa assim, o gozo fálico, na verdade, né, que é a nossa. Para chegar ao gozo fálico, dar uma volta danada. O gozo fálico é esse gozo do sintoma, é o gozo do poder, é o gozo do ter, não é? Esse é o gozo fálico. Então, o que que vai acontecer? Se o sujeito tem uma perda fálica, né? Quando aparecem perdas fálicas, é a hora que o sujeito cai e tem angústia. Então, se tem uma perda, perdeu alguém, o amor, perdeu dinheiro, perdeu emprego, perdeu uma viagem, perdeu. Tem uma perda, tem uma angústiazinha ali. Ali no gozo do sentido, né? Quando também tem perda de gozo, olha a perda de gozo. Perdeu algo que não tem sentido nenhum para o sujeito, né? Acontece às vezes. A gente não estou entendendo, isso não podia acontecer. Qual é o sentido disso, né? Perde um sentido. Ali tem perda também de quê? Perda do sentido também tem angústia. Quando a gente está diante de algo sem sentido. E agora, Lacan vai dizer, qual é a angústia maior? Isso tudo ele fala lá na terceira, em RSI, no seminário 23. A angústia maior é entre o real e o imaginário. A angústia maior qual é? É essa que está nesse gozo do outro. Essa é a maior de todas, que ele diz que vai ter uma invasão desse real no corpo. Aí o sujeito vai ter taquicardia, sudorese, diarreia, tonteira. Aparece no imaginário do corpo. Então, tem angústia em todos os gozos de objeto, até em todo lugar, porque ele vai dizer o objeto. Não. Sudorese não é imaginário do corpo. Não, o sujeito vai. O que Lacan vai dizer não é imaginário do corpo. O que Lacan vai dizer é que a angústia aparece no corpo. Sim. E o corpo está no registro do imaginário. Não só. Então, não só. Isso que eu acho que está problematizado, porque você está restringindo o corpo somente ao imaginário. Não. Vera, o imaginário está no nó. O nó está amarrado na neurose pelo 4º nó. Ele não é só imaginário, ele é imaginário, simbólico e real. Então, tem um transbordamento de real no imaginário do corpo. O sujeito sente no corpo algo do real. E que ele não tem palavras para dizer, porque isso fica fora do simbólico. Então, é isso que Lacan vai dizer, olha só o que acontece com a tal da síndrome do pânico. O que acontece com a dita crise de pânico, que a gente chama de angústia, né? É crise de angústia. Ele vai dizer é o quê? É esse real que não tem palavras para dizer, o real do impossível, o real que tem a ver com o que a Vera está dizendo aqui do ilimitado, do sem limite, esse gozo ilimitado, que é o gozo do não toda, está lá nas fórmulas da sexuação. Esse gozo ilimitado, ele transborda para o corpo, e o sujeito sente no corpo. Aí você pergunta assim, a gente recebe na clínica, né? Eu tenho um caso clínico lindo que eu apresentei em Paris, posso ilustrar aqui para vocês. Dá tempo? Dá, temos uns minutinhos ainda. Esse caso clínico eu acho lindo, que ilustra isso, né? Ilustra o gozo fálico e ilustra o gozo do outro, né? Eu acho que ilustra. É uma menininha que ela chega para mim, ela está com 9 anos de idade, tá? Ela vem que os pais levam, ela tem 9 anos de idade, eles levam porque ela tem crises com muita frequência. Durante um ano, ela teve crises com muita frequência e ela era internada em UTI, nas UTIs não, em hospitais, nas emergências de UTI não. Crise de pânico. Ela era internada com crise de pânico em emergências dos hospitais, com muita frequência. E aí levaram para tudo que era médico, ninguém deu jeito, ela foi parar na análise. E a queixa era essa, né? A gente não quer que a nossa princesa continue sendo internada, descubra aí o que é isso. Então, tinha lá um pedido, uma demanda dos pais, né? Aí a menina vem. Quando ela vem, não, eles também me contam, tem um detalhe, eles me contam, en passant, sem nenhuma importância, que quando ela tinha 6 anos de idade, ela tinha medo de jacaré. Ela tinha uma fobia.
né? O problema deles é a dita crise do pânico, síndrome do pânico, que os médicos diagnosticaram. Então, quando ela vem para a primeira entrevista, ela chega, não me conta nada disso, nem sobre a fobia, nem sobre as crises de angústia, né? Ela vem e ela traz, naquela época não tinha celular, tá? Tem 30 anos. Ela tinha um joguinho, um DS, era um joguinho que se tinha antigamente, que fazia coisas mirabolantes. Ela, com aquele joguinho, ela veio para falar mal da irmã, uma irmã insuportável, mais nova que ela, e que atrapalhava a vida dela, que era isso, era aquilo. Então, o que ela fazia? Ela criava, com o joguinho, situações para exterminar a irmã. Então, ela botava patas de cachorro sobre a foto da irmã, rabiscava a foto da irmã, xingava a irmã. Ela fazia miséria com aquele joguinho. E ali, matando a irmã. Né? Eu dizia, mas tá aí de novo, cadê a irmã? Sumiu? Né? Então, aquilo durou umas 4 entrevistas, porque ela ainda estava em entrevista preliminar, entrou em análise na primeira entrevista, então, na 4ª sessão, porque ela entrou em análise na primeira entrevista, na 4ª sessão, ela chega um dia e diz assim para mim, Maria Helena, você sabia que eu estava sentindo uns tretos esquisitos? Aí ela conta, eu suava frio, eu tinha diarreia, Aí ela enumera todos os sintomas no corpo, aí diz assim, você estava sentindo? Deixa eu ver que eu sabia de tudo, ela nunca tinha falado de nem eu, né? Claro. E aí ela vai e diz assim, pois é, mas aquilo tudo passou. Do nada, você sabe que isso tudo passou? Então, olha que coisa interessante. Suspendeu a crise de angústia com 4 sessões de análise. Suspendeu a crise de angústia. Impressionante. Sem ela ter tocado, ela não foi uma queixa, não foi uma demanda dela, né? Muito menos o analista iria falar sobre isso, claro que não. Né? Era uma demanda dos pais a crise de angústia. E ela vai, e qual é a queixa dela e qual é a demanda dela? A irmã insuportável. Ela queria exterminar, matar. Então, na hora que ela mata a irmã, essa é a minha hipótese, tá? Na hora que ela mata a irmã nos joguinhos, nas dramatizações e nas coisas que ela me contava, porque ela também queria acabar com a irmã contando coisas. E o que acontece? Suspende a crise de angústia, porque ela era uma obsessiva. Então, acho que ali aparece algo da ordem da autorrecriminação, né? Da culpa, da autorrecriminação, e tinha um desejo de morte em relação à irmã. Tinha algo do gozo masoquista, né? Dela se punir, porque tinha um desejo inconsciente de morte da irmã. E que quando ela mata a irmã, mas é de brincadeirinha, porque a análise com criança é muito bacana, porque a gente vê isso com toda clareza. Quando ela mata a irmã, a crise de angústia que está aqui no gozo entre o real e o imaginário, está no gozo do outro, que é puro real invadindo o corpo, que está lá no imaginário, suspende. Né? Isso suspende. Como que suspende? Porque ela começou a falar sobre isso na análise. A falar. Então, faz uma nova amarração, eu acho, no nó dela. Tá? E, antes disso, o que acontecia? Quando a irmã nasce, ela faz uma fobia. Que a fobia apareceu quando a irmã nasceu. Então, ela tinha aquela angústia difusa, né? Aquela angústia difusa que a gente vê em Hans, né? E o que ela faz para apaziguar a angústia difusa? Ela cria uma fobia, um sintoma fóbico, que é fálico, todo sintoma é fálico, né? O objeto fóbico é um significante que vem tentar dar conta, né? Então, ela cria um objeto fóbico, um sintoma fóbico, que tem gozo fálico, e aquilo apazigou a angústia difusa que estava lá aqui, ó, na interseção entre real e imaginário. A fobia apazigou. Estava lá dando conta, né? Diz lá que a fobia é um mecanismo inteligente que vai estar lá para apaziguar essa angústia maior, que está no gozo do outro. Apazigou, então ela só tinha angústia quando ela se deparava com o jacaré. Ou seja, nunca, porque ela mora no cidade. Mora no Recreio. Ela mora no Recreio. Aí, conclusão. A fobia foi dando conta. Aí eu fiquei me perguntando quando é que a fobia parou de dar conta? E quando é que apareceu a síndrome? Quando a fobia falhou,
É um sintoma, é uma defesa que tentou dar conta. Quando a fobia falha, o que aconteceu para a fobia falhar? A meu ver, o que aconteceu tem a ver com isso, com esse desejo de morte da irmã. E aí vem a crise de angústia e ela tenta se punir, porque tem desejo de morte da irmã que vai atrapalhar a vida dela, né? Mas aí com a análise, como ela trabalha isso, a crise suspende. Uma ferida né? narcisística. Então, olha né? aqui, olha o gozo fale como Ferida sintoma. narcisística. Olha o objeto A. Muito bom. Foi ótimo, mas Mas você acha que você vê que é tão bacana porque essa crise, né, de angústia se apazigua quando ela consegue eleger um objeto significante fora. Porque o Não é? objeto fóbico é um É um significante. significante. Então, ela traz uma palavra, É um um significante. significante que apazigua essa angústia. Eu acho que É um trunfo, né? ele vai dizer, Lacan vai dizer, é uma sentinela avançada. É a sentinela avançada. Que permitiu que ela metaforizasse a angústia. A angústia metaforiza em medo. A angústia se transforma em medo. E isso é tudo, né? Você está angustiado, não sabe nem por quê. De repente tem um medinho Tem de um jacaré, medinho que você mas está de bom tamanho. lida Então, com é uma aquilo, defesa contra deixa a ali no angústia, cantinho, de castração. né? Tem medo de jacaré, não mora no Bosque da Barra, não tem problema, não vai se defender. Ela sabe do jacaré embaixo da cama. O jacaré estava embaixo da cama. Fantasia. E aí, onde é que entra o gozo a fantasia está aqui, né? O gozo do sentido, né? Tá? E aí ela foi construindo em análise muito lindo a fantasia. E aí ela faz um bom período de análise. Foi linda a análise dela. Depois vai embora, porque por questões financeiras os pais não quiseram negociar, a coisa estava feia, eles não querem negociar, ela foi embora. Depois, quando ela se torna uma jovem adulta, ela pede para a mãe o telefone da Maria Helena e volta. Retoma, né? Nos tempos lógicos, né? Porque aí já ela retoma. Então é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma questão? Acho que foi, né? É muito Já intenso debateu, isso. Rendeu. Eu quero agradecer, né? Excelente a discussão, muito bom. Vim acompanhando aqui no Seminário 23, os nós, e tanto a Maria Helena quanto a Vera, né? Que foi, assim, uma manhã riquíssima e rendeu muito, e eu aqui acompanhando a discussão de todos. Muito obrigada. Foi mesmo. Obrigada a vocês também por estar aí. Então, vamos dar um encerramento por hoje. Obrigada, Maria Helena. Vera. Desculpe a intensidade. Foi ótimo, né? Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Até a próxima. Obrigada a vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, gente.